ovelha que se perdeu, e esse contexto também aqui desta mulher que perdeu uma dracma, ou uma moeda, como queira compreender, uma moeda de um grande valor. É claro que nós vamos entender, irmãos, que aqui Jesus está contando parábolas para os fariseus, e nós estamos aprendendo, eles estavam ouvindo Jesus e tiveram a oportunidade de aprender com Jesus, e nós estamos aprendendo com Jesus ainda, né? Note que aqui a ovelha que se perdeu e a mulher que perde uma dracma dentro de casa. Quando você olha mais a seguir no mesmo capítulo, conta-se a história do filho pródigo, que se perdeu, que saiu de casa e se perdeu. Mas conta-se de um filho que está dentro de casa, que não conhece o seu pai. Ou seja, essas duas parábolas, que são uma só, o capítulo 15, elas estão nos mostrando que tem aquele que se perdeu para o lado de fora, mas tem aquele que está perdido dentro de casa. E eu não quero falar sobre todo esse capítulo, mas eu quero me deter aqui nesta noite, então, naquilo que fizemos leitura. Uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Essas dracmas, segundo a história, eram moedas de um grande valor. E na maioria das vezes, era recebida como herança do pai, ou como um dote do seu noivo, do seu marido. Então era algo que, além de ter um valor material importante, também tinha um valor sentimental. E quando eu começo a olhar para essa história, irmãos, esta mulher, ela me ensina alguma coisa. Porque a gente vai olhar o contexto dessa história, ela tinha 10. E para quem tem 10 e perde uma, fica 9. Dá para tocar a vida com as 9. Só que o texto me mostra que ela perdeu uma, e ela toma uma decisão, uma posição, de encontrar aquela uma que ela tinha perdido. E é tão importante que o texto nos traz algumas informações de que ela, com diligência, tem algumas traduções que falam, com sabedoria, ela faz uma varredura na casa. As irmãs são peritas nessa área, apesar que tem alguns irmãos que ajudam muito também, né? Mas você sabe quando você sabe que tem alguma coisa perdida dentro de casa e você não consegue encontrar, você arreda o sofá, arreda ali o rack e arranca os tapetes e busca aquilo que está perdido. Esta mulher me mostra que quando se tem alguma coisa perdida, é necessário tirar algumas coisas do lugar para encontrar. É necessário fazer algumas mudanças no nosso contexto para encontrar aquilo que foi perdido. Isso aqui nós podemos aplicar no mundo espiritual, que muitas das vezes precisamos mudar alguns hábitos, algumas atitudes para encontrar coisas que estão perdidas. Segunda coisa que eu aprendo com esta mulher aqui é que depois disso tudo, parece que o que se perdeu não está fácil de encontrar. O texto diz que ela acende a luz, ela acende a candeia, a lâmpada. Por quê? Porque a casa não está com claridade, com iluminação o suficiente. Então precisa que a luz se acenda para que eu tenha uma visão um pouco melhor. Eu não sei se você está compreendendo, eu não quero ser longo nessa noite na palavra, mas eu quero ser bem objetivo. Muitas das vezes tem coisas que se perdem e que a gente precisa fazer mudança. Não na casa do vizinho, porque quem perdeu a moeda fui eu. Quem perdeu este valor, este algo que era de uma grande importância, que o Pai me deu,
ou que o meu amado me deu, fui eu. Então eu preciso. Mas no momento de alegrar eu vou chamar os amigos, as amigas, tudo bem. Mas note que se a perca foi sua, a posição de se levantar e fazer alguma coisa também deve ser sua. Feliz é o homem e a mulher que encontra pessoas que dizem: eu estou junto com você nesse propósito para ajudar a encontrar o que você perdeu. Feliz. Mas note que ninguém vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Se eu não tiver uma iniciativa de dizer: eu perdi algo e eu preciso encontrar. Eu preciso fazer alguma coisa. E essa mulher fez isso. E quando ela viu que nas suas forças, no seu limite, naquilo que é natural, isso é difícil, ela busca um recurso a mais. Ela acende a lâmpada. Oh, glória! Você está entendendo, meu irmão? Às vezes não é só mudança, às vezes não é só buscar, às vezes precisa acender a lâmpada. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que essas duas coisas ela fez. Buscou com diligência, com entendimento, com sabedoria, varreu a casa, acendeu a lâmpada e encontrou. Pois bem, o que eu acho aqui importante, irmãos, além dessas duas coisas, é que ela entende que, por mais que ela tenha perdido uma e sobrou 9, isso aqui é algo que o pai lhe deu. Isso aqui é uma herança que ela recebeu do pai. Ou se não foi do pai, foi do seu amado. E ela não se conforma com as 9 que ficam. Ela vai atrás, ela vai fazer alguma coisa. Por que ela faz alguma coisa? Porque para ela, aquilo tinha um valor especial. Deixa eu trazer uma aplicação aqui no mundo físico, no mundo literal e no mundo espiritual. Porque nós estamos aqui aprendendo com Jesus mais uma vez. E o que eu acho importante aqui, irmãos, agora, é o seguinte. Quem já perdeu a carteira aqui? Se quiser levantar a mão, levante. E o que a gente faz, irmãos? A gente não bota a boca no mundo, a gente fala para os filhos, a gente fala para a mulher, a gente fala para o vizinho, a gente corre lá no comércio, a gente sai pela rua de onde veio. Quer ver se tinha dinheiro dentro da carteira. Por que a gente faz isso? Porque aquilo é uma necessidade, porque aquilo é algo importante, porque aquilo é algo que eu preciso. Eu não sei você, mas um dia eu perdi a chave da casa. E é tão interessante que eu fiquei apavorado, não sei se a minha esposa vai lembrar, faz muitos anos isso. E a gente ficou apavorado, irmãos, com a chave, e quando chegamos em casa, eu tinha deixado a chave na porta ali, chavei a casa e deixei a chave. Mas enfim, irmãos, só quem teve uma perca de algo importante, eu não estou nem falando de alguém, mas eu estou falando de algo importante, sabe o desespero. Quer ver quando você, é algo assim, você estava contando com aquilo, era o que eu tinha na carteira do meu pagamento e tinha que pagar isso, ou pagar aquilo outro, e você perdeu. Meu Deus, dá um desespero, irmãos. E mesmo a gente que não fui eu que perdi, mas foi um irmão, foi um amigo, e você sabe que ele contava com aquilo. Eu tive uma experiência com meu menino, o Lucas, quando ele tinha 11, 12 anos, ele já ia trabalhar, irmãos. É um menino assim que saía atrás de serviço e lá tinha muitos ateliês, então ele ia trabalhar no ateliê, estudava meio período, depois ia trabalhar. E um dia ele recebeu o pagamento dele, irmãos, na época era R$300, não era muita coisa. E de bicicleta, né, menino, né, empinando bicicleta e o dinheirinho no bolso, perdeu os 300, de onde ele trabalhava até em casa. O 300 era dele, não ia dar para mim, era dele, era para ele. Mas assim, me deu uma dor tão grande, irmão, no coração. E era bem na hora que o povo saía das empresas ali, e eu saí procurar, olhei, busquei, mas não encontrei. Alguém deve ter encontrado. Mas o que eu quero que você entenda, que mesmo que não fui eu que perdi, mas era meu filho, alguém que você ama, e a gente fica angustiado, a gente fica com aquela dor, por causa da perca. Mas note que a gente só sente essa dor quando é algo que realmente representa alguma coisa na nossa vida. Agora, para nós encerrarmos, irmãos, como eu falei, eu quero ser bem preciso aqui. Isso aqui é algo
que o seu pai lhe deu como herança. É uma herança, seja do pai ou seja do amado. Então é um valor especial. Trazendo para nós, pense agora, quantas dracmas ou quantas moedas o pai te deu? Ah, pastor, mas o meu pai biológico... Não, eu não estou falando desse agora. Eu estou trazendo esse contexto num sentido espiritual. Quantas dracmas o pai te deu? Essas dracmas eu posso colocar como alguns dons, como algumas dádivas, como algo que o Senhor colocou na minha e na sua mão. Aí você começa a lembrar um pouquinho, volte atrás e comece a pensar na sua mente, mas sabe que eu já fui assim, pastor? Sabe que o pai já me usava em tal área? Sabe que eu era aquela pessoa que eu me doava, que eu tirava tempo e ficava horas e horas conversando com ele? Eu tirava tempo para fazer a leitura da sua palavra. Eu era alguém que eu me envolvia mais. Foram heranças que o pai lhe deu. Foram coisas que o pai lhe deu. E se o pai lhe deu, é porque você merecia ganhar. Só que o pai lhe deu não só porque você merecia, o pai lhe deu porque lhe ama. Foi por isso que ele te deu. Irmãos, eu não sou aquela pessoa de ficar ali lançando palavras para você ficar emocionado, mas eu gosto que você pense comigo o texto. Pense um pouquinho. Porque de vez em quando eu encontro com alguém, e esse alguém diz, pastor, lá em 1900 e alguma coisa, eu já fui isso, pastor. Eu já fui aquele outro. E eu não falo mais de pessoas, eu falo de pessoas nossas aqui. Pessoas que precisariam estar aqui também, mas não vieram, não vêm. Mas pessoas, irmãos, que vivem só com uma lembrança, como eu costumo dizer, no retrovisor da vida, dizendo, eu já fui um crente assim. Eu já fui um homem desse jeito, eu já fui uma mulher de Deus, eu já fiz isso, eu já fiz aquele outro. Não faz mais? Então teve percas. Porque a nossa tendência, irmãos, como homens e mulheres de Deus, não é você olhar para trás e dizer, lá atrás eu fui melhor do que eu sou hoje. Não para se gabar, não para se vangloriar, mas você deve todos os dias diante de Deus dizer, Senhor, hoje eu preciso ser melhor do que fui ontem. Mas por incrível que pareça, nós vivemos tempos, irmãos, que o texto bíblico, por o aumento da iniquidade, da ciência, do saber, o amor tem se esfriado, o amor de muitos, não vou dizer de todos, mas a Bíblia diz que muitos tem se esfriado, e eu não quero que seja o seu amor que esteja frio. Eu não quero que seja o seu envolvimento que esteja frio. Eu sei que nós precisamos, se fosse olhar por forças minhas, eu nem estaria aqui, porque hoje foi um dia que nós trabalhamos para valer. Cheguei aqui só pela misericórdia, mas irmão, eu preciso entender que o reino de Deus é prioridade na minha vida. Ou será que eu sou aquele amigo que de vez em quando eu falo que eu só lembro dele quando eu estou precisando? É aquele amigo que liga para o outro e quando o outro amigo atende do outro lado diz assim, ele ligou para mim é porque ele precisa de um favor. Ele ligou para mim e está precisando de um dinheirinho emprestado. Porque tem gente, irmãos, que só lembra que tem amigo quando ele precisa de ajuda. Será que nós não somos assim também, que lembramos de Jesus ou priorizamos Ele quando estamos na prova? Eu não quero ser indelicado e nem que você me entenda mal, mas nós estamos aprendendo com Jesus aqui nessa noite. Se teve percas na tua vida espiritual, se você não é mais o homem ou a mulher de Deus que você era outrora, hoje é um dia oportuno para você dizer, eu preciso fazer mudança na minha vida, eu preciso acender a lâmpada, eu preciso fazer alguma coisa para voltar a adquirir aquilo que o Pai me deu. Eu quero encerrar por aqui nessa noite, eu não quero ser longo. Eu gostaria que você estivesse em pé conosco. Daria muito bem para tocar a vida só com as 9.